Oi, gente, começando mais uma aula e hoje nós vamos falar de função polinomial do primeiro grau. Função do primeiro grau. O polinomial você pode falar, mas se você for pesquisar e se você fizer uma pesquisa por função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau, você vai encontrar o mesmo assunto, ok? Então, uma função do primeiro grau é uma função dada por uma lei de formação do tipo y igual a x mais b. Então, essa aqui é a lei de formação da função do primeiro grau. Inclusive, a gente já viu isso, tá certo? Então, ó, y igual a x mais b, onde a e b são os coeficientes da função do primeiro grau, sendo que a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Pode ser maior do que zero, pode ser menor do que zero, só não pode ser igual a zero. Mas toda vez que você se deparar com uma função desse tipo aqui, y igual a x mais b, você está trabalhando com uma função do primeiro grau. Exemplos. Letra A. Y igual a 2x menos 1. Então, isso é uma função do primeiro grau. Professor, como é que eu vou saber se é uma função do primeiro grau? Vamos supor que você tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais 4. Como esse x está elevado ao quadrado, isso aqui é uma função do segundo grau. Ok? Então, ó, nesse caso aqui está elevado a 1. Quando não tem nada escrito é 1. Então, é uma função do primeiro grau, ok? Então, vamos lá, ó. Y igual a 2x menos 1. Quem é meu A? Meu A é 2. E quem é meu B? Meu B é menos 1. São os coeficientes dessa função. Então, ó, y igual a menos 5x. Quem é meu A? Menos 5. E quem é meu B? Ó? Note que aqui eu tenho um número fixo, nesse aqui não tem. Como não tem um número fixo aqui, então B é igual a 0. Y igual a x mais 3. Quem é meu A? É o número que está multiplicando x. Ó. Não tem nada escrito aqui, mas é 1. Então A é igual a 1. E quem é meu B? Meu B é 3. Ok? Continuando. Então, ó, gráfico de uma função do primeiro grau. A gente já viu isso em aulas passadas. Então, ó, como é que eu construo o gráfico? Eu vou criar uma tabela e em cima da função dada eu vou construir o gráfico. Nesse exemplo aqui a função é 2x mais 3. Então, ó, eu vou dando valor a x. Então, onde tem x aqui eu substituo. Por exemplo, aqui é x igual a menos 2. Então, aqui ficaria 2 menos 2. 2 menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 3 dá o que? Dá menos 1. Então, aqui, ó, quando x for igual a menos 1, então aqui vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Tá aqui o resultado. Aí, quando x for 0, quando x for 0, isso aqui vai ficar 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3 dá 3. Tá aqui, ó. 3. Quando x for 1, aqui eu vou substituir, então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Tá aqui. Quando x for 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então preste atenção aqui, ó. Primeiro ponto, eu tenho x igual a menos 2, y igual a menos 1. Tá aqui, ó. Eixo do x é o eixo horizontal, eixo do y é o eixo vertical. O eixo x, do 0 para a direita os números são positivos, do 0 para a esquerda os números são negativos. O eixo y,
Do 0 para cima os números são positivos e do 0 para baixo os números são negativos. Então tem aqui, ó, menos 2, x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, ó, x está aqui, ó, x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, ó, eu faço a conexão dos pontos e nesse ponto aqui é onde eu vou traçar. Esse ponto é quem? É menos 2, menos 1. Então, ó, esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y. Então, x igual a menos 2, y igual a menos 1. O segundo ponto é quem? É y igual a x igual a menos 1 e y igual a 1. Ó. Então, esse ponto aqui, ó, é x igual a menos 1 e y igual a 1. É nesse ponto aqui, ó, eu faço a junção de x igual a menos 1 com y igual a 1. Então, a interseção dessas duas linhas tracejadas é o ponto onde eu vou marcar. Então, aqui agora, x igual a 0, então marca aqui, ó, x é igual a 0, e y igual a 3. Então, 1, 2, 3, marquei aqui. Então, esse é o ponto, ó, 0, 3. Quarto ponto aqui, ó, quando x for igual a 1, y vai ser igual a 5. Então, esse ponto aqui, ó, é 1, 5. E o último ponto, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 7. Então, esse aqui é o ponto 2, 7. Então, ó, feito as ligações, a junção desses pontos, eu passo a reta do gráfico, ou seja, que é uma reta. Então, ó, observações. Preste atenção aqui nessas observações. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então, se você tiver um gráfico, vamos supor que esse gráfico aqui tivesse assim ou assim, isso seria, nós vamos ver mais na frente, uma função do segundo grau. Por quê? Porque para ser uma função do primeiro grau sempre tem que ser uma reta. Beleza? Outra observação importante. Para construir o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, é suficiente representar apenas 2 pontos no plano cartesiano e traçar a reta que passa por esses pontos. Então, ó, nesse nosso exemplo aqui eu coloquei 5 pontos, mas para traçar uma reta de uma equação de primeiro grau só preciso de 2 pontos, tá certo? Então vamos lá agora. O que é uma função crescente e é uma função decrescente? Bem simples de entender. Então, ó, dada a função y igual a x mais b. Então, isso aqui é a equação geral da função do primeiro grau. Y igual a x mais b. Então, ó, o que vai nos interessar para saber se é crescente ou decrescente é esse a. Se o a for maior do que zero, a função é crescente. Se o a for menor do que zero, a função é decrescente. Simples assim. Se você pegar o a maior do que zero, o que é maior do que zero? 1, 2, 3, 4, 5, 1 meio, 2 terços, 3 meios, 4 quintos maior do que zero. E o que é menor do que zero? Que tem sinal de negativo. Menos 1, menos 2, menos 1 meio, menos 3 quartos. Então, se for com sinal negativo, ela é decrescente. Se for positivo, ou seja, maior do que zero, ela é crescente. Então, um exemplo aqui embaixo, ó. Y igual a 2x mais 1. Notem que 2 é maior do que zero. Se é maior do que zero, está aqui, ó. Ela é crescente. E aqui na segunda, ó. Y igual a menos 2x mais 1. Então, ó, aqui é menos 2. Se é menos 2, é o que? Menor do que zero. E se é menor do que zero, ela é o que? Decrescente. Então, ó, a partir da função, eu observo o coeficiente a. Se o a for positivo, ou seja, maior do que zero, ela é crescente. Se o a for negativo, ou seja, menor do que zero, ela é decrescente. Beleza? E agora vamos ver quando é que um gráfico
que uma função é crescente ou decrescente a partir do gráfico. Notem que essa função aqui, o sinal é positivo, é 2x. Se é 2x, ela é crescente. Se é crescente, ela vai ficar assim, com uma inclinação para a direita, ou seja, ela é crescente. De baixo para cima, ela é crescente, ok? Quando o A é negativo, o gráfico vai ficar assim, Preste atenção que isso é a característica do gráfico, de um gráfico decrescente. Então, ele vem aqui, do lado esquerdo do y para baixo. Isso aqui é a característica de uma função decrescente. Aqui não, aqui ele vai para o lado direito do y aqui. Isso aqui é a característica de uma função crescente. Isso aqui é uma característica de uma função decrescente. Então, dados os dois gráficos, você precisa observar essas características. Se o gráfico, depois que você criar ele ficar com essa característica, ela é uma função crescente. Se você criar um gráfico que está com essa segunda característica aqui, você vai saber que essa função é decrescente. Eu não preciso ter a função, essa função aqui. Se eu não desse essa função e desse apenas o gráfico, só observando o gráfico você tem que saber se ela é crescente ou decrescente, ok? Agora vamos para o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Então, estudar o sinal de uma função do primeiro grau é determinar os valores reais de x para que a função seja nula. Então, para a função ser nula, desculpe, gente, eu botei 0 aqui, mas não é 0. A gente vai encontrar esse valor. É onde o gráfico toca o eixo x, Ou assim, é esse ponto aqui, que ele toca o eixo x, que a gente diz que a função é nula. Quando é que a função é positiva? Positivo é quando o gráfico está acima do eixo x. Então, essa função ela é positiva aqui e ela é positiva aqui, porque está acima do eixo x. E quando é que ela é negativa? Quando esse gráfico está abaixo do eixo x. O eixo x é esse aqui. Então, se o gráfico está abaixo do eixo x, ela é negativa, ok? Então, é esse estudo que nós vamos fazer a partir da função dada. Onde é que a função é nula? Onde o gráfico toca o eixo x. Onde é que a função é positiva? Quando ele está acima do eixo x. E quando é que a função é negativa? Quando ela está abaixo do eixo x. Exemplo 1. Dada a função y igual a x mais 1, faça o estudo do sinal. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é esse cálculo. Para que serve esse cálculo? Para encontrar o ponto onde a função toca o eixo x, ou seja, o ponto onde a função é nula. Então, a função é essa aqui, y igual a x mais 1. O que é que eu faço? Eu pego x mais 1 igual a 0. Tá aqui. Então, tudo que tem letra de um lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, muda de sinal. Então, eu vou precisar levar esse 1 para o outro lado. Tá positivo, passou negativo. Então, x igual a menos 1. Esse menos 1 é onde o gráfico toca o eixo x. Aí, agora vamos ver. Esse aqui é meu eixo x. Por que é que esse gráfico está na posição inclinado para cima, da esquerda para a direita, inclinado para cima? Por quê? Porque o nosso x, ou seja, o valor que está aqui na frente do x, ele é positivo, ele é maior do que 0. Se ele é maior do que 0, essa função ela é crescente. Se ela é crescente, a gente acabou de ver isso, o gráfico tem essa característica. A inclinação dela é de baixo para cima, da esquerda para a direita. É essa inclinação. Pronto, então tá aqui. Esse menos 1 é o que? É o ponto onde o gráfico toca o eixo x, ou seja, é onde ela é nula.
Onde é que ela é nula? Quando x for igual a menos 1. A função é nula. E o que foi que eu acabei de explicar? Quando o gráfico está acima do eixo x, ó, acima do eixo x, ela é o que? Ela é positiva. Então, ó, preste atenção. Quando é que o gráfico está acima do eixo x? Quando esses valores de x aqui, ó, todos esses valores de x aqui, ó, ela é maior do que menos 1. Então, ó, quando x for maior do que menos 1, ó, essa função ela é o que? Positiva. Positiva. Por que, professor? Porque quando x for maior do que menos 1, o gráfico da função está acima do eixo x. Ó. O eixo x é essa reta aqui horizontal e o gráfico está acima. Então ela é positiva. Ok? E quando é que ela é negativa? Quando os valores de x for menor do que menos 1, ó, o menos 1 está aqui. Quando x for menor do que menos 1, ó, x for menor do que menos 1, essa função ela é o que? Negativa. E por que é que ela é negativa, professor? Porque o gráfico está abaixo do eixo x, ok? Então tá aqui, ó. Quando é que ela é nula? Quando x for igual a menos 1. Então, ó, quando x for igual a menos 1, é o ponto que o gráfico toca o eixo x. Então, quando ele toca o eixo x, a função ela é nula. E quando é que ela é positiva? Positiva é quando x for maior do que menos 1. Por que, professor? Porque quando x for maior do que menos 1, ó, x estiver aqui, ó, maior do que menos 1, então ele está acima do eixo x. Então, quando o gráfico está acima do eixo x, ele é positivo. E quando isso acontece? Quando x for maior do que menos 1. E quando é que ela é negativa? Quando x for menor do que menos 1. Porque quando x for menor do que menos 1, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, ela é negativa. Ok? Exemplo 2. Dada a função y igual a menos x mais 4, faço o estudo do sinal. Então, a primeira coisa que eu faço, eu pego essa parte aqui da função igual a zero, tá aqui. Então, eu fiquei com menos 2x mais 4 igual a zero. Tudo que tem x do lado, que não tem x do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Então, esse 4 passa para cá. Ele está positivo, passou o que? Negativo. Eu fiquei com 2x igual a menos 4. Então, o 2x estava aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu fiquei aqui com x igual a menos 4 dividido por menos 2. Numa multiplicação, numa divisão, eu tenho que fazer a relação de sinal. Menos por menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu fiquei com x igual a 2. Então, tá aqui o ponto, ó, x igual a 2. Isso aqui é onde a função é nula. É onde ela toca o eixo x. Então, ó, para valores de x menores do que 2, a função ela é positiva. E para valores de x maiores do que 2, a função ela é negativa. Aqui é o eixo x. Então tá aqui, ó. Quando é que a função é nula? Quando x é igual a 2, que é exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Quando é que essa função ela é positiva? Quando x for menor que 2. Observa aqui, ó. Na medida que x é menor que 2, o gráfico vai subindo, 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 subindo. Então, ó, quando x for menor do que 2, ela é o que? Positiva. E por que é positiva? Porque o gráfico está acima do eixo x. E quando é que ela é negativa? Quando x for maior do que 2. À medida que o valor de x vai aumentando, ela aqui vai crescendo, 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 crescendo. Ou seja, o gráfico está abaixo do eixo x, então ela é negativa. Ok, gente? Então, ó, esse foi o estudo da função. Então, agora
eu queria falar para vocês de algumas atitudes de vocês que para mim vai ser importante. Primeiro dela, se inscrevam no canal, tá bom? Cada vez que o YouTube vê que o meu canal vai aumentando a quantidade de gente, melhor para o professor aqui. Então inscreva-se no canal. Ative o sininho. Cada vez que eu postar um vídeo novo, vocês serão avisados e poderão assistir o vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like para que o canal possa crescer e o YouTube veja que o vídeo foi interessante para você. Façam seus comentários, inclusive perguntas. Coloque lá abaixo do vídeo seus comentários, que eu vou ver todos eles e assim que possível eu respondo todo mundo. E a última atitude importante é compartilhar. Compartilhem esse vídeo no Face, no Instagram, tudo que vocês puderem compartilhar, porque vai ajudar a outras pessoas que estão com dificuldade nesse assunto e querem aprender. Então, desde já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.